Eu tive um tempinho de sobra, podia ter adiantado alguns episódios, não o fiz, e agora, no momento de desespero, acabei ficando sem nada pra fazer e pensei, pô, por que não falar sobre falta de vergonha na cara, né? Porque, afinal de contas, esse assunto, ele pega ali meio que todo mundo, né? Todo mundo já foi meio descarado em algum ponto na vida. Seja você um cara mega bem-sucedido, ou seja você uma pessoa que tá no início da vida, em algum momento te faltou vergonha na cara. Afinal de contas, vergonha na cara não é uma coisa que nasce com você, né? Você tem que desenvolver isso com o tempo ou não. Porque tem muita gente que realmente não desenvolveu essa parada. Ou então tem muita gente que desenvolveu e escolheu perder isso durante a vida. E eu acho que tá tudo bem também. Acho que as pessoas elas têm realmente que seguir suas personalidades como bem entenderem. Bom, a questão é que essa conversa ela não vai ser motivacional, ela não vai ser uma autoajuda, ela não vai ser filosófica e muito menos uma sessão de terapia, tá? O que a gente vai fazer são algumas constatações simples aí que doem às vezes quando a gente admite, né? E talvez falar em voz alta ajude a gente um pouco a se entender. Bom, como eu falei, eu tô longe de estar fora dessa, tá? Eu sou praticamente pós-graduado no assunto, eu já perdi empregos, eu já perdi dinheiro, eu já perdi oportunidades, e nos últimos anos eu vinha perdendo minha saúde por conta disso, tá? Eu vinha perdendo minha saúde por falta de vergonha na cara, e tudo isso foi me colocando meio que numa inércia. Não a falta de conhecimento, porque a informação nunca foi um problema para ser acessada por mim. A informação ela tá na palma da minha mão o tempo todo, mas eu sabia o que eu tinha que fazer e eu simplesmente não fazia. E esse só não fazia é o que vinha me destruindo, porque o erro, ele pelo menos ele vai ensinando a gente, né? A gente tenta, vai lá, quebra a cara. No final das contas, talvez até aprenda alguma coisa. O problema é que a inércia não. A inércia ela suga o nosso tempo, né? Ela suga a nossa energia, ela deixa a gente com aquele vazio enorme no peito, uma sensação de que a gente está sempre empacado. E o pior de tudo é que enquanto você está imerso nessa inércia, a sensação que você tem é que a sua vida tá caminhando super bem, porque querendo ou não, o mundo à sua volta tá se mexendo e você se sente inserido naquilo. O problema é que você não percebe que tá parado em cima de uma prancha e o mundo tá rodando e você tá lá quietinho e quando você resolver descer dessa prancha, provavelmente você vai tropeçar e aí as consequências vão ser bem piores, né? Se a gente for parar pra pensar e colocar isso talvez num exemplo prático, a gente pode encaixar aquelas promessas que a gente faz, né? Não, pô, segunda-feira eu começo aquela dieta, começo uma academia, um curso, uma terapia, um projeto guardado na gaveta, né? Tipo um podcast. Esse podcast mesmo foi aí resultado de muitos anos guardado na gaveta, sem, sei lá, eu inventava um milhão de desculpas, né? Inventava que eu tinha vergonha de falar na câmera, inventava que eu não tinha tempo para gravar, inventava que eu não tinha assunto, enfim. Tudo era um motivo para eu dar uma adiada, né? Aí eu pensava, pô, não, na segunda-feira eu começo. Aí não começava na segunda, aí vinha a terça, aí vinha a quarta, quinta-feira quase sexta, não vou começar numa quinta, né? Sexta-feira sextou, sábado é o dia da putaria e domingo, né, é o dia que Deus descanse. Então, quando a gente vê, o mês acabou, a vida vai passando, a gente já tá em outro ano, em outra fase, e aí a gente tem aí uma lista de coisas não cumpridas, né? A única coisa que vai mudando é a culpa. A culpa que cerca isso tudo, o peso da culpa que vai se acumulando. A culpa ela é bem traiçoeira, porque ela aparece quando a gente se deita pra dormir, né? Quando tá tudo em silêncio, tudo meio quietinho, quando você não tem ali aquela distração pra te salvar. É aí, é nessa hora que a nossa cabeça vai lembrando a gente de tudo que a gente não fez. A gente só pensa no, pô, não, amanhã eu resolvo. Só que no dia seguinte você acorda cansado, você acorda sem energia e a gente vai repetindo, é ótimo, né? A gente vai repetindo esse ciclo e vai pensando, pô, não, no fim a gente, sei lá, a vida vai passando e a gente não vive, né? A gente vai só ali administrando os atrasos da vida.
No cotidiano, a gente enxerga isso em pequenas coisas. A gente deixa de responder uma mensagem no WhatsApp, a gente empurra uma conversa séria com um familiar que está dando mancada, a gente evita marcar um exame, como é o meu caso agora, e por isso eu estou sentindo tanta dor, né? Tô sendo quase que impossibilitado de treinar, tenho andado mais devagar, tenho sentido muita dor quando eu acordo, porque protelei, porque simplesmente me faltou vergonha na cara de pegar o meu celular, mandar uma mensagem e marcar uma perícia que é necessária aí para o plano de saúde liberar o meu tratamento, né? Bom, às vezes você também fica num relacionamento que já morreu, velho. Você sabe que já morreu, mas dá trabalho demais terminar, dá trabalho demais ter a conversa. Então você vai empurrando com a barriga, vai se deixando imergir em situações que você não precisava viver, mas que escolhe viver para não ter que se mexer. Isso é tão triste, né, cara, quando a gente para pra pensar. Mas é interessante que aqui eu falei de coisas grandes, né? Mas a gente não pode negar que isso tá em coisas bobas também, tá? É tipo deixar a casa virar uma bagunça, porque amanhã eu vou arrumar, é abrir a geladeira e, sei lá, não tem nada dentro, tem uma garrafa d'água. Quando tem, parecer, como dizem, né? Parece boate, né? Só tem água e fumaça. Então, assim, não é porque você não tem nada pra fazer, é porque você simplesmente não quer fazer o que tem que ser feito. E aí você vai arrumando essas pequenas distrações e você deixa de ir lá comprar uma comida, um alimento saudável e resolve pedir um iFood. E aí volta lá para aquele problema grande, né? Aí você deixa de seguir a dieta, você se desestimula na academia, enfim. Esses probleminhas que eles vão parecendo inofensivos, juntos eles constroem aí uma vida emperrada. Quando a gente fala de trabalho, a inércia ela é um pouco mais evidente, né? Quantas vezes assim a gente para pra pensar e vê que, pô, acho que eu tô nesse emprego aqui que eu odeio, mas é muito cômodo pra mim, né? A gente sabe ali que não tá crescendo, a gente sente que não tá feliz, que a gente não tá sendo reconhecido, mas a gente continua. Reclama todo dia, reclama o dia todo, sonha com a mudança, mas não mexe, cara. Não mexe no currículo, não manda uma mensagem, não tenta nada de diferente para fazer com que a situação mude. E aí, como eu falei, os anos vão passando, a frustração vai crescendo, e a única coisa que muda é a quantidade de tempo que a gente vai perdendo nesse passo. É o preço que a inércia vai cobrando no trabalho, que é altíssimo, tá? A gente abre mão de oportunidades, a gente abre mão de satisfação pessoal e principalmente de qualidade de vida, que é algo que falta muito nesse mundo corporativo que a gente está vivendo hoje. Na vida amorosa, então, meus amigos, pelo amor de Deus, nem se fala. Quantos relacionamentos continuam só porque ninguém tem coragem de admitir que acabou? Casais que viram colegas de quarto, gente que fica junto porque dá trabalho de separar, ou porque o costume parece muito mais confortável do que enfrentar a solidão. E assim, nesse meio tempo, a vida vai seguindo, as chances de ser feliz de verdade vão passando e a pessoa fica ali, parada, vivendo num modo meio automático, sem coragem de assumir que precisa mudar. Dei uma pausa porque essa parte vai me pegar um pouco, eu deixei salvo aqui. Precisamos falar de saúde, né? Na saúde é onde a inércia ela cobra mais caro. Todo mundo sabe o que é que precisa fazer, né? Vamos ser sinceros, todo mundo sabe que precisa tomar bastante água, todo mundo sabe que precisa comer vegetais, todo mundo sabe que precisa se movimentar, todo mundo sabe que precisa fazer exames de rotina, dormir bem, dormir direito. Vamos lá, galera, não é falta de informação. Todo mundo sabe disso. O que acontece é que a gente vai inventando desculpa. É falta de tempo, é falta de grana, é falta de disposição. Aí o corpo vai cobrando, né? A gente percebe que a gente vai, sei lá, ou dando uma engordada, ou dando uma emagrecida. A gente percebe que subir aquela escada não é tão fácil como era antes. E aí deixa de ser uma escolha, passa a ser uma obrigação. E aí quando chega no ponto da obrigação, é porque a conta vem pesadíssima, né? A gente já vem com os exames alterados, a gente vem com situações de dor, com doenças que às vezes são incuráveis, pô. Às vezes você tá aqui, você vai deixando a obesidade, por exemplo, tomar conta e quando você vê, pô, você tem diabetes. Aí, meu amigo, pelo menos médicos me corrijam aí se eu estiver errado, né? Mas que eu saiba, a diabetes não tem cura. A partir do momento que você entra ali nesse estágio, você vai controlar, mas é algo que vai com você aí pro resto da vida. Nas amizades, isso parece às vezes também, né? Quantas vezes a gente deixa escapar, assim, uma amizade porque nunca marcou um encontro, porque
deixa naquele, vamos marcar, vamos, um dia a gente se encontra, pô, beleza. Ou então porque você não respondeu aquela mensagem daquela pessoa que te chamou pra jogar, que te chamou pra ir pra um rolê, que te chamou pra algum lugar. E aí a gente perde muita gente boa na nossa vida por pura falta de ação, né? E aí quando a gente vai atrás, às vezes é tarde, às vezes a pessoa se mudou, ou às vezes a pessoa tá em outra, não quer mais saber da sua amizade, não quer mais estar com você. E o pior de tudo é que a gente ainda consegue inventar umas desculpas bonitas pra disfarçar, né? Que não é preguiça. Não, não é preguiça. Eu vou esperar aqui o momento certo pra falar com essa pessoa. Ou então, não, não vou me mudar de trabalho agora. Não é medo, tá? É uma estratégia aqui de crescer. Ou então, falando aqui da academia, né, da saúde, não, eu não tô enrolando, eu só tô pensando melhor em qual modalidade eu vou entrar. E no fundo a gente sabe que isso tudo é falta de atitude, né? É só uma enrolação que a gente passa um vernizinho para ficar mais brilhante. E afinal de contas, meus amigos, quando é que a gente cria vergonha na cara de verdade? Raramente é por escolha, tá? Na maioria das vezes, a gente só cria vergonha na cara quando a vida obriga. Quando a gente perde alguém, quando o corpo desmorona, quando uma porta se fecha. Aí sim a gente resolve se mexer, né? O problema é que nesse momento é tarde demais. O arrependimento ele tá lá, ele tá junto, ele vai pesando em você e qualquer esforço que seria mínimo anteriormente, agora exige tanto de você que às vezes nem compensa mais. Aí entra a inércia, nua e crua. Inércia, quando a gente fala, a gente pensa que é ficar parado, né? Mas não é só ficar parado. Não é só o não fazer nada. Inércia, ela vira um estilo de vida. É um jeito de se enganar. É acordar, é repetir a mesma rotina, é reclamar das mesmas coisas, é terminar o dia do mesmo jeito, é gastar energia com coisas pequenas. Não, pô, eu vou arrumar essa playlist em vez de fazer algo importante. Eu vou rolar o feed em vez de me arrumar para ir pra academia. Eu vou, sei lá, responder um e-mail de pesquisa ao invés de responder um e-mail importante do trabalho. Nunca encostar nas coisas grandes, naquelas que realmente mudariam a sua vida, né? A inércia é quando você tá sempre preocupado, tá sempre ocupado, mas nunca produz nada. Faz sentido isso? Você tá sempre ocupado, você sente que a sua vida tá sempre ali, sufocada, você não tem tempo pra nada, mas no fim do dia que você olha, caramba, velho, não produzi nada, não consegui construir nada, não mudei nada na minha vida. E isso é muito doido, porque o preço que a gente vai pagando por isso é muito grande, né? O nosso tempo é muito caro e muitas vezes a gente dá pouco valor pra ele, né? Essa conta, quando ela vai chegando, ela chega devagar, tá? Ela não chega de uma vez. Ela vai se acumulando aos pouquinhos, quase que de forma invisível. Você perde um dinheirinho aqui, deixa aquela oportunidadezinha passar ali, perde um tempinho aqui que não volta, começa a tossir um pouco mais do que devia. E aí, ó, a inércia, ela vem silenciosa. É um ladrãozinho safado que rouba tudo que você tem sem que você perceba. E a parte cruel é que, no fundo, todo mundo sabe disso. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe. A gente continua fingindo que não vê porque é mais fácil. É mais fácil empurrar, protelar, do que mudar. E eu não tô aqui pra dar lição de moral em ninguém, tá? Esse episódio aqui é mais um desabafo pra mim mesmo do que pra vocês em si. Eu tô, sei lá, parece que eu tô conversando com um espelho na minha frente. E eu também tenho minha lista de coisas, tá? Que nunca saíram do papel. Eu tenho milhares de projetos engavetados. Eu tenho um monte de promessas aí que eu fiz e eu não cumpri. Mas a diferença é que hoje eu tô falando em voz alta e talvez expondo. Eu sinta vergonha o suficiente pra mudar alguma coisa na minha vida. E talvez você que tá aí me ouvindo ou me assistindo, esteja pensando na sua própria lista. Pode ser que essa seja a hora da gente criar vergonha na cara, juntos, né? Vamos aqui dar a mão, eu e você, porque esperar a vida cobrar sai bem caro. E quando ela cobra, né? Cobra alto demais. Eu não sei se eu tô mais disposto a pagar o preço. E já que eu tô falando de ação, já que eu tô falando de agir, por favor, aproveita aí esse espaço para ir lá no Spotify, para ir no YouTube, curtir, se inscrever no canal, deixa suas 5 estrelinhas no agregador que você escuta, deixa um comentário e fala você, o que você tem protelado, né? O que você tem deixado na gaveta, o que a inércia vem impedindo que você construa para sua vida. Esse episódio é mais curtinho, foi mais esse desabafo realmente que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado. Me perdoem se eu fui repetitivo em alguma parte, mas eu acho que o pensamento, quando ele é construído assim de forma mais crua,
fica mais legal para vocês que estão ouvindo. Talvez vocês possam até conversar comigo enquanto eu tô aqui falando, né? Bom, é isso. A gente se vê na quinta que vem. Espero que quinta-feira a gente tenha episódio. Um beijo e até lá. Mua!